Muito boa tarde, pessoal, que está aí querendo aprender finanças e investimentos. Nossa primeira aula tira dúvidas aqui do curso de investimentos da turma de 2024, que já até errei, né, na nossa primeira aula. Falei que era a turma de 2023, mas 2023 já foi. Força do hábito, né, pessoal? Então, como na primeira aula acabou sendo um pouco corrido, do final eu dei uma apressadinha para eu conseguir deixar redondo a parte de investimentos em reserva financeira, para vocês já começarem a poder botar em prática. Então, vou dar uma recapitulada aqui das principais dúvidas que o pessoal tem sobre esse tema, né? Tema de investimentos para reserva. Então, vamos lá, deixa eu pensar aqui, ó. Bom, deixa eu explicar direitinho o lance lá da taxa Selic, né? Essa taxa Selic é a taxa básica de juros do país, que hoje se encontra em 11,75% ao ano. E quando tu faz um investimento pós-fixado, que é o tipo de investimento focado para reserva, ele vai render a Selic ou o CDI. Então, lembra que eu expliquei na primeira aula o que é o pós-fixado? É que tu não sabe exatamente quanto que tu vai ter no final do período do investimento, ou no momento que tu sacar. Até porque os investimentos aqui da reserva, o objetivo é ter liquidez imediata, né, pessoal? Então, poder resgatar a qualquer momento. Então, quando tu compra aquele investimento, ele vai render um pouquinho todos os dias com uma fração correspondente à taxa Selic anual. Então, hoje a taxa Selic anual é 11,75. Então, de um dia para o outro, vai render o percentual diário correspondente a esses 11,75 aí. E aí ele vai render esse mesma taxa percentual todos os dias até que a taxa mude. Se ela subir, teu investimento vai começar a ter uma rentabilidade diária um pouco maior. E vai indo e vai indo. E se cair a taxa Selic, vai acontecer a mesma coisa. O teu rendimento diário vai passar a começar a ser um pouco menor. Então, rendia, digamos, R$ 10 por dia. Ah, não, agora vai começar a render 9,50. Entendeu? Então foi isso que aconteceu no ano de 2023. A taxa estava em 13,75 e foi caindo, caindo, caindo. A cada reunião lá do Copom, essa taxa foi reduzindo e a rentabilidade proporcional dos investimentos, principalmente esses focados na reserva, começaram a ter uma rentabilidade cada vez menor. E nesse ano de 2024, a tendência é que também siga essa redução da taxa Selic à medida que os meses vão passando aí, podendo chegar até a 9% no final de 2024. Existem muitos especialistas aí do mercado já tendo essa ideia, né, tendo essa previsão de que a taxa de juros Selic pode chegar a 9% esse ano. Então, vai render cada vez menos o dinheiro que tu colocar na reserva. Mas, pessoal, que nem eu falei na aula passada, não tem muito o que fazer. Esses investimentos não são para tu ficar rico, não é um investimento que vai mudar teu jogo, tá? É um investimento básico para tu ter segurança, estabilidade e tranquilidade. E por isso que tem que ser investimentos com alta liquidez, resgate rápido, né? Seguros, e por isso tem que ter ou a segurança de ser um título do Tesouro do governo, ou então ser um investimento que tenha o seguro do FGC, que eu também comentei rapidamente na aula passada com vocês. Então, esse é o objetivo da reserva de emergência, tá? Tranquilidade.
Então, vai render menos? Vai. Paciência, tá, pessoal? E até por isso, aquela regrinha de se ter de 3 a 12 meses do teu custo de vida na reserva. Para quê? Para que se tiver momentos que a taxa de juros esteja muito baixa, como teve em 2020, né, por causa da pandemia, a taxa de juros chegou a ser 2% ao ano. Então, pô, tu ter é, o teu investimento ali rendendo 2% é brabo, né, pessoal? Uma rentabilidade muito baixinha. Então, tu vai colocar o mínimo possível na reserva, certo? Claro, respeitando a tua realidade, a tua tolerância ao risco, tá? Mas sabendo que tudo que tiver na taxa Selic geralmente vai render menos que todo o resto dos teus investimentos, tá bom? Então, tem que ter essa atenção aí para não é, forçar a mão na reserva, tá? É, vamos falar um pouquinho do FGC também, né, pessoal, para vocês não ficarem com dúvida, que eu também foi uma coisa que eu passei meio depressa na aula passada, tá? Então vamos falar aí do FGC. Primeiro, ele é uma entidade privada, tá, pessoal? É uma empresa, uma associação que juntou todos os bancos aí do país para fazer um seguro para os investidores terem menos receio de fazer esse tipo de investimento. Se não existisse o FGC, eu não falaria para vocês colocarem uma parte da reserva em CDB, por exemplo. Sem o FGC, isso não seria possível. A gente usaria só os fundos DI ou então os títulos do Tesouro Selic, né, pessoal? Então, esse FGC veio para isso. Então, é um dinheiro privado. Todos os anos, os bancos mandam um pouco de dinheiro para lá para esse seguro conseguir sustentar eventuais quebras de bancos e financeiras que ocorram no mercado. Esse ano, até de 2023, ocorreram algumas quebras bancárias aí, umas duas ou três, se eu não me engano, tá? E teve clientes meus que tiveram que recorrer ao FGC para recuperar o seu dinheiro. Então, vai ter que instalar lá o aplicativo do FGC, vai fazer um trâmite burocrático ali, preencher alguns formulários e tal, e em até 90 dias o FGC te devolve o dinheiro. E aí, quais são as regrinhas do FGC, né, pessoal? Até 250 mil por entidade bancária. Então, Miguel, tenho no Bradesco. Aí o Bradesco quebra, eu vou receber esse dinheiro, vai receber do valor que tu colocou, mais o valor de rendimento, sempre respeitando os 250 mil. Então, se tu botou 249 mil, quis dar uma de malandro, e aí começou a render, 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 e chegou em 280 mil. Se o banco quebrar, tu vai receber 250 e era isso. Não vai receber mais do que isso, tá bom? E tem umas outras coisinhas, né? Por exemplo, se tu tiver valores em dois ou três ou quatro bancos diferentes e todos eles quebrarem, tu recebe até o limite de 1 milhão. Então, até 250 mil para cada uma das instituições. Se quebrar cinco instituições e tu tiver dinheiro nas cinco, uma tu vai perder tudo, tá? Então, é um seguro com suas limitações, tá bem? Então, nunca tenho mais de 250 mil aí investido em rendas fixas de um mesmo banco, tá? Tenham esse cuidado aí para vocês terem essa proteção, a menos que vocês vão fazer investimentos que nem contam com FGC, né? Aí tu tem que ter outras preocupações, porque não vai ter uma seguradora por trás, tá certo? Acho que deu para entender direitinho agora o FGC. E vamos explicar o CDI, que eu também dei uma passada rápida na aula, vamos dar uma reforçada.
essa mesa que eu coloquei o computador aqui dá umas balançadas, então volta e meia eu encosto aqui, dá uma mexida para vocês. Vou tentar não bater mais, tá? É, Então, CDI, né, pessoal? Certificado de Depósito Interbancário. Isso aí é a regra de investimentos de muitos dos ativos aí de renda fixa. Então, vai render 100% CDI, 80% CDI, 90% CDI. Sempre tem essas regrinhas. A nossa ideia é que nossos investimentos rendam o máximo de por cento do CDI. Então, tem até muito marketing, né, que é feito pelas corretoras e bancos aí, de investimentos com 300% CDI, 200%, só para chamar atenção, né? Mas sempre tomem cuidado porque tem muita pegadinha, tá? Geralmente é só para clientes novos, geralmente tem um limite de dinheiro para tu colocar nesse tipo de produto, ou então dura muito pouquinho tempo, 2, 3 meses ali e termina, tá? Então, cuidado que é tudo ação de marketing aí para chamar atenção. Quem tem mais paciência aí de ficar abrindo um monte de conta e controlando um monte de coisa, dá para aproveitar um pouquinho isso, né? Mas tu vai perder um tempo aí te dedicando a estudar isso e abrir conta e etc, e fazer o controle, tá? Não sei se vale a pena, tá bom, pessoal? Sendo bem sincero, acho que vale mais a pena aí tu trabalhar um pouquinho aí, fazer uma renda extra e ganhar um dinheirinho a mais do que ficar nesse malabarismo aí para conseguir um pouquinho de rentabilidade a mais, tá? Bom, então CDI, quanto que ele rende? 0,1% a menos que a Selic. Então a Selic está rendendo 10, CDI é 9,9. O Selic está rendendo 5, CDI é 4,9. E assim vai, entendeu? Então, sempre vai ser um pouquinho menos que a Selic. Por quê? Porque os CDBs, eles são a taxa que os bancos cobram um do outro para se emprestar dinheiro, e porque o CDI, investimentos em CDI, ele não cobra uma taxa de custódia que o Tesouro Selic cobra para quem tem investimentos a mais de 10 mil reais. Então, ó, eu tenho 12 mil no Tesouro Selic. 2 vezes por ano tu vai pagar uma taxinha ali, vai ser descontado do saldo da tua corretora, uma taxinha de manutenção aí de custódia do Tesouro Selic. Já os CDBs não tem isso. Então acaba que a rentabilidade fica quase igual, sabe? Quase a mesma coisa. E se tu pegar fundos de investimento com a ideia de ter a tua reserva financeira, é, esses fundos vão tentar pegar títulos aí que tem uma rentabilidade acima de 100% CDI e fazer esse giro para ti, tá? Para compensar a taxa de administração que eles cobram. Então, sempre se atentar quando for escolher um fundo de renda fixa DI para tua reserva, para ser uma taxa bem baixinha, de preferência zero, e cuidar se ele está batendo 100% CDI, né? Senão não faz muito sentido correr o risco aí de crédito privado para ganhar menos que no Tesouro Selic, tá bom? Outra coisa que eu não falei sobre as reservas que eu acho interessante, pessoal, é o seguinte: não tenha toda a tua reserva em um banco só. Então, por exemplo, tem conta no Banrisul, e aí tu comprou lá um CDB ou um fundo ou Tesouro Selic no Banrisul para ser tua reserva. E tudo tá lá. Aí o aplicativo do Banrisul, o site do Banrisul sai do ar e tu precisa de dinheiro. Pô, tu vai ficar enrascado, né? Então, eu sempre recomendo que tu tenha reserva financeira pelo menos em 2 lugares, para se um der problema, tu não fica na parede, né? Sem acesso ao dinheiro que tu pode precisar. Legal? Então tentem fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que é bom vocês terem conta em pelo menos 3 corretoras? Pegar ali uma que seja tudo grátis, se a Orama, por exemplo, na XP e no BTG, porque são os maiores, e
também tenha numa conta internacional, né? Se tu não estiver utilizando a plataforma internacional dessas três primeiras. Então, separa um pouquinho em cada um, tá bem? É legal também ter conta num bancão para quando tu precisar sacar dinheiro em espécie, né? Ser mais simples assim. E então é isso, é ter tua reserva em pelo menos dois lugares para te proteger de eventuais problemas, tá? Que mais? Deixa eu pensar. Ah, outra coisa que as pessoas sempre ficam muito na dúvida, né? Pô, eu sempre vou poder investir na mesma coisa, a minha reserva. Ah, vou sempre botar no Selic 2026, vou sempre botar no Selic 29, vou sempre botar no mesmo CDB? E a resposta infelizmente não, tá, pessoal? Porque vocês têm que lembrar que renda fixa é empréstimo, tá? É alguém te pedindo dinheiro emprestado para te pagar juros. Então, não necessariamente sempre a mesma pessoa vai estar pedindo dinheiro emprestado, sabe? Pessoa jurídica, no caso, né? Banco, etc. Então, às vezes, tu vai querer investir lá na reserva e não vão estar pedindo, não vão estar querendo aceitar teu dinheiro. Ou então vai ter um outro produto com outro vencimento, com outra taxa, tá? Então, ao longo da vida de investimentos de vocês, provavelmente vocês vão ter vários investimentos de reserva, vários investimentos de renda fixa com objetivos de curto e médio prazo, é, vários títulos de previdência, vários fundos de investimento, tá? Então não existe muito essa coisa de botar tudo no mesmo lugar, tá bom, pessoal? Quem acaba fazendo isso geralmente acaba tendo rentabilidades muito ruins por essa preguiça aí, ou falta de conhecimento, tá? De ter um pouco mais, uma carteira um pouco mais complexa, né? Um pouco mais desenvolvida aí. Que mais que... Ah, outra coisa, pessoal, tentem sempre fazer o investimento da reserva e esperar 30 dias para fazer o resgate. Então, vou investir aqui R$ 200 esse mês, Miguel. Posso botar em qualquer um dessa reserva aí? Pode. Posso sacar antes de 30 dias? Pode. Só que se tu sacar antes de 30 dias, tu vai pagar muita taxa de IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, que ele come quase todo o teu lucro nos 30 primeiros dias. Ao longo das aulas principais aí do curso, a gente vai falar mais sobre o IOF, mas já saibam disso. Tentem deixar 30 dias ali, pelo menos, um investimento de reserva de vocês, tá bom? Ahn, eu acho que as outras dúvidas que vocês podem ter seria mais relativa à parte operacional, que seria como abrir conta, como mandar dinheiro, aonde que compra o CDB ou o fundo de investimento ou Tesouro Selic, tá? Então, hoje, como não tivemos oportunidade de ter vocês aqui para fazer esse tipo de pergunta, eu vou deixar para um outro momento, tá bom? E aí vocês entrem em contato comigo e qualquer dúvida que tenham a esse respeito, certo? Então, acho que essas são as dúvidas principais sobre esse tema. E tendo outras dúvidas sobre reserva, a gente vai conversando aí ao longo do nosso curso, tá bom? Espero vocês na próxima. Um abraço.